Boa noite, sou Lunalva Fiuza Chagas, psicóloga clínica formada pela PUC Campinas, sou membro analista de data do IPAC, da JB e a IAP. O Instituto de Psicologia Analítica de Campinas é um dos 9 institutos que compõem a Associação Junguiana do Brasil, filiada à Internacional, com sede em Zurique, a IAP. Em março de 2021, o IPAC completou 22 anos. E para celebrarmos a nossa história, foi criado esse projeto Entrevistas, que compartilha a trajetória dos seus membros, que são a matéria-prima que constitui o nosso instituto. Eles compõem juntos essa matéria-prima do IPAC. Contamos hoje, nesse encontro, com a participação da nossa presidente do IPAC, Cirlei Lourenço dos Santos, psicóloga clínica, também da PUC Campinas, então é nossa presidente, membro analista de data pelo IPAC, AJB e AAP. Maria Conceição Longato, psicóloga clínica, membro analista de data pelo IPAC, AJB e AAP, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em psicologia analítica junguiana pela Unicamp. E estamos aqui muito felizes por entrevistarmos esse querido amigo e colega, Carlos Henrique Maciel. Ele é psicólogo pela PUC Minas, tem especialização em tratamento da dependência química pela PUC Minas, especialização em psicologia analítica pela PUC Minas, membro analista do IPAC, da JB, da IAAP, administrador hospitalar e atleta amador. Então, estamos aqui, Carlos Henrique, muito felizes por recebermos a sua história, né? E começamos pelo início, pela família, pela sua família de origem, né? De onde você vem, os seus dons, suas inspirações, né? Como essa família de origem foi te formatando, como você foi se relacionando com cada um dos membros, né? E chegando até aqui. Então, parece que você teve uma família grande, não é? De 6 Sim. irmãos, é isso? Como é que você me conta melhor? Bom, primeiro agradecer imensamente, né, estar aqui com 3 colegas tão queridas, né? Uma de longuíssima data, outra a Conce mais recente, mas muito querida, né? E, bom, como disse, começar pelo começo. É uma família grande, e é como se fosse uma família em 2 etapas, que éramos 4 irmãos, depois vieram os 2 temporões. Né? Em Belo Horizonte, é uma cidade relativamente nova, né? Em termos de história, uma cidade de 100 e poucos anos, uma capital de 100 e poucos anos. Então, a maioria das pessoas da geração anterior vieram de outras cidades, né? Do interior de Minas. Né? Meus pais, então, não fugiram à regra. Os 2 vieram do interior, minha mãe de Abaeté e meu pai de Bonfim, cidade do interior de Minas. Os 2 se conheceram de uma forma muito legal, num passeio perto de Belo Horizonte, que hoje seria um resort, antigamente não chamava assim. O meu pai, um servidor público, minha mãe, uma batalhadora, foi para Belo Horizonte para cuidar dos irmãos, porque perdeu o pai bem nova. E os 2 conheceram, felizmente, minha mãe tinha intenção de ser irmã de caridade, felizmente o papai a convenceu a não ser irmã de caridade, e eu sou o terceiro, né, dos 6 filhos, tenho o mais velho, o segundo, é muito interessante,
o primeiro Geraldo César, o segundo Marcos Vinícius, que nossa relação é muito forte, ele é padre, e foi quem, por muitos anos, até ele ir para o seminário, a minha fase inicial de estudante era muito próxima dele. Depois, abaixo de mim, a Carla, a única mulher da família, dos irmãos, e anos depois o Sérgio, que é meu sócio, inclusive, né, depois de... ele é bem mais novo, mas na minha outra atividade ele é meu sócio. E o Luiz Fernando, o caçulinha, não é tão novinho mais, mas é o caçulinha, bailarino, né? Lá em casa tem é muito diverso, né? E essa relação em casa era muito gostosa. O papai sempre foi muito austero, mas muito carinhoso, né? Muito carinhoso, uma pessoa doce, mas muito austero, muito bravo, né? Nunca foi de bater na gente, porque, para mim, pelo menos, ele olhava feio, eu já chorava e fazia o que ele queria, né. Eu era muito amigo dele, muito próximo, né, naquele tempo, a gente como se estivesse no interior, né, tínhamos um quintal de casa, a gente vivia muito junto, cuidando de coisas da casa, né. E também muito importante, desde a minha infância, primeira infância, 2 tios, né. A irmã do meu pai, que se casou com meu padrinho, meu segundo pai, uma pessoa assim muito forte na minha história de vida. Fomos sócios, ele me ensinou a trabalhar, me ensinou a dirigir, menor de idade. É uma pessoa que foi muito forte na minha vida, juntamente com né, o gosto pelo futebol, então muito gosto pela vida. Assim, eu considero que ter vindo dessa família me fez ser uma pessoa que gosta muito da vida, muito cuidado com o ser humano. O papai era uma pessoa extremamente carinhosa e cuidadosa com o ser humano, então isso... E a mamãe nem se fala, né, desde cedo, essa ideia de ser irmã de caridade para cuidar. Ela foi cuidar de outra forma, né. E esses 2 tios que eu citei, que são muito importantes, é complicado a gente ficar falando de pessoas, porque tem muita gente que influenciou, mas esses são os mais próximos. Esses 2 tios, desde 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com eles, além de eu ter escolhido a data do casamento deles quando eu tinha 6 anos de idade. Então, assim, é uma relação muito, muito forte. E desde então eu comecei com eles na área de saúde, em outra atividade, mas eu acho que, de certa forma, foi me direcionando para onde eu cheguei aqui. Sim. E você parece, pelo que eu sei, você, apesar de ter sido criado na capital, né, tem aí uma relação até hoje, né? Nós, quando falávamos na época da tua monografia, você estava sempre no campo, né? Então tem essa referência rural muito presente na sua vida, não é? Sempre ali. Até foi Mesmo, escoteiro, não é mesmo? sim, fui escoteiro por pouco tempo, mas fui. Mas olha, é interessante, eu adoro Belo Horizonte, mas é uma capital pequena, principalmente agora que eu estou morando em São Paulo. Belo Horizonte, naqueles tempos, né? Estou agora com meus 60 anos, então, 50 e tantos anos atrás, Belo Horizonte era como uma cidade interior. Então, além do meu contato, desde 4 anos de idade, no interior mesmo, numa cidade que eu sou encantado, Leopoldina, eu tenho propriedade lá até hoje, que passou para mim desse meu padrinho. Em Belo Horizonte, meus tios, irmãos dos meus pais, eles criavam animais, cavalo, vaca, praticamente dentro de Belo Horizonte. E eu fui criado ali com esses tios, né? Esses tios foram muito importantes, pessoas também extremamente carinhosas, do jeito deles, bem rústicos, né? Pessoas muito simples, mas extremamente cuidadosas com os animais em geral. Tinha um tio que ele adorava pombo, aquele pombo correio, ele ensinava o pombo a ir e voltar. Tinha o outro que criava vaca e cavalo, e eu vivia lá com eles. Era Sim. uma coisa que, assim, como você disse, sempre essa relação com os animais foi muito forte. E, principalmente, o grande animal, que realmente é grande, o cavalo, né?
Até hoje, a minha relação com o cavalo é muito forte. Felizmente, passei isso para os meus filhos, né? O meu filho segue esse caminho do cavalo, fazendo enduro a cavalo. Muito interessante. E então você me parece sempre muito afetuoso, sempre ali no meio da família, valorizando cada um com as suas particularidades, né? Mas você, apesar de ser assim, voltado para as relações, muito querido por todos, você gostava de brincar sozinho, não é isso mesmo? E tinha um sonho, um projeto, não era? De É, ser o quê mesmo? é bom você ter tocado nisso, que eu acho que isso é uma marca forte hoje, né? Eu, como analista junguiano, eu olho para trás, eu vejo algumas coisas, o que me trouxe a ser a pessoa que eu sou na psicologia, nesse gosto em cuidar, né? É muito interessante isso que você disse, que é aquela história. Quando eu era bem criancinha, meu tio, eu ficava ajudando na construção das casas. Como ajudar? Não tinha condições de ajudar, mas eu ficava ali brincando, né? E como você disse, eu adorava brincar de carrinho, mas eu não gostava do carrinho comprado. Eu pegava toquinhos de madeira e fazia como se fosse carrinho, brincando nas estradas ali. E naquela época, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um sonho que quando eu crescesse eu ia ser pedreiro. E na minha Pedreiro. cabecinha de criança, o pedreiro era capaz de construir um prédio. Eu queria construir um prédio e cada andar eu ia ter um apartamento para cada pessoa da minha família, para que todo mundo tivesse acolhido, bem cuidado e tal. O pedreiro, que, né, são coisas que a Um criança, a coração, forma né, guardando todos ali juntinho. é, é a forma que, como criança, eu imaginava poder estar com todos. Infelizmente, na família, eu, assim, não tem como não colocar aqui para vocês, todos da minha família, né, eu tenho uma relação muito forte até hoje com todos da minha família, várias e várias situações, sempre, felizmente, eu posso estar próximo. Eu falo, às vezes eu tive que aprender um pouquinho a não ser tanto, né? Tenho uma prima, um pouco mais velha do que eu, a Lídia, uma prima muito querida, ela fala assim, o Rick, eles me chamam de Rick, a família é de Carlos Henrique, eles chamam de Rick. O Rick é o anjo da família. Eu costumo falar que eu não estou muito, de tempos para cá, eu não gosto muito dessa história de ser o anjo da família, não, né? Mas, inclusive, numa das peças de teatro, eu representei no Hermanoteu, na Terra de Godard, eu fui o diabo. Aí eu brinquei com essa prima. O anjo virou o capeta. Mas assim, o anjo virou capeta, e as brincadeiras da escola, mas você mesmo, né, fazendo arte, sempre teve bons resultados, né, na escola. Eu, como você já disse, sempre fazendo arte, né? Sempre fazendo arte. Sempre fazendo arte. Eu acho que quando eu fui para fazer teatro é porque uma das coisas eu penso, eu acho que eu nasci para ser ator e psicólogo, sabe? E virei empresário também, não sei como que isso foi acontecer, mas É múltiplo. é, na escola era muito gostoso, porque o Vinícius, meu irmão, um ano a mais que eu, muito comportado, né? E eu, muito levado. Eu acho que eu tinha tanta vontade de ficar brincando que eu prestava bastante atenção na aula para ter nota boa, para não ter que repetir, para não ter que fazer de novo, né? Então, eu seguia muito bem nas notas e tal, até o Vinícius ir para o seminário. Depois que ele foi para o seminário, deu uma escorregada. Mas eu vivia de castigo. Eu vivia de castigo no gabinete, antigamente era o gabinete da diretora, né? Dona Nadir, austera também, eu vivia lá no gabinete. E o pessoal falava, como pode? O irmão do Vinícius, olha como ele é levado. Às vezes já me colocaram de castigo, né, na sala de aula dele. Ele era um ano a mais.
E quando eu estava no jardim de infância, eu acho, porque tinha aquela hora do repouso, que você tinha que deitar numa toalhinha para descansar. Eu falei, gente, eu vou ficar deitado em toalhinha para descansar? Eu não deixava nenhum coleguinha dormir no horário do repouso. Aí me levavam para a sala do meu irmão, e aí eu aprontava lá. Você Mas, não no conseguia parar, fundo, né, deu certo. Carlinhos? Como? Você não conseguia parar, né? Querendo ver, Eu querendo achava um viver. terror essa história de repousar depois do intervalo, do recreio da escola, ter que repousar. Os meninos todos repousavam. Eu não, eu queria. Eu sempre falei isso, eu sempre descansei fazendo coisas, né? Você tinha uma sede de viver, né? Tanto que, precocemente, já começa a namorar com 13 anos, é isso? É, Conta melhor isso. você fica puxando minha língua, né? Com Uhum. 13 anos, eu comecei a trabalhar, a namorar com 13 anos. Né? Com 13 anos já tinha as namoradinhas, mas assim, e foi um período curto de namoro, assim, de alguns namoros, porque eu comecei a namorar com a pessoa com quem eu fiquei casado 37 anos, convivi 41 anos, a pessoa que me apoiou, vocês conheceram, me apoiou Sim. imensamente ao longo da vida. Eu tenho uma gratidão imensa por tudo que vivi com ela, né? E passou a fase, agora vamos viver uma nova fase, mas eu com 16 anos eu já estava namorando com a pessoa que eu vivi os 41 anos, né? 37 casado e 4 de namoro. Carlos Pois Henrique, e desse relacionamento, né? Você teve 3 filhos. Maravilhosos 3 filhos, né? Foi muito bom, nós tivemos, assim, foi tudo muito, apesar de parecer, né, e dei essa pincelada aí que a Lunalva puxou minha língua, essa pincelada do levado, mas assim, com 20 anos eu estava casado, né? Nós planejamos de não ter filho nos 5 primeiros anos para a gente aproveitar a vida, e assim fizemos, foi tudo muito bem planejado. Aí veio a Letícia, que nasceu quando eu estava entrando para a faculdade de psicologia, mas isso a gente fala depois, né? Uhum. Veio a Letícia, que hoje é uma colega nossa, psicóloga, né? Depois a Jéssica, minha grande companheira de corrida, Tal pai, tal filho. tal pai, tal filha, temos até o Instagram que ela criou lá, né, das corridas, arquiteta hoje, arquiteta hospitalar, e o Matheus, meu mega companheiro de futebol, de enduro a cavalo, né? Hoje ele é publicitário, faz um trabalho belíssimo em umas obras sociais em Belo Horizonte, né? Então, assim, tivemos esses 3 filhos que é sempre assim, não, o nosso orgulho, o nosso troféu, o que teve de melhor. Não, não foi só os 3 o que teve de melhor no casamento. Tivemos um casamento muito saudável, por um lado, com todos os problemas que existem nas famílias como um todo, mas tivemos períodos muito bons. Vocês sabem que, para minha formação, eu tenho uma gratidão a ela também, porque ela pôde ficar com os meninos enquanto eu estava estudando, já casado, já trabalhando, com muita atividade no banco de sangue, que é a minha outra atividade, e então eu tive esse apoio importante na minha vida. Carlos, e voltando um pouco para a questão da profissional, e acho que se mistura um pouco com essa coisa pessoal, como que foi a sua escolha, né, na graduação? Como foi que você começou ou pensou? Como é que você chegou na psicologia? Apesar de que sempre eu sou mineiro, né? Tenho um monte de história para contar, mas eu vou me conter aqui, né? Mas eu, com 20 anos, nós começamos a participar de grupos de pais, nós não tínhamos filhos, participávamos de grupos de pais em Campinas, a minha relação com Campinas, né? Um pouco antes eu já tinha uma relação com Campinas, que o meu irmão ele fazia seminário em Campinas, eu vinha muito para Campinas. Depois, com 20 anos, uma família amiga, um amigo meu, a irmã estava
dependente de drogas, nos pediu apoio. Eu pedi orientação a esse meu irmão, chegamos ao Padre Haroldo, pessoa assim, que eu não tenho nem o que falar, né? Tantas coincidências, eu concluí minha formação meses depois do Padre Haroldo ter falecido recentemente, né? E naquela época, quando me casei, logo que eu casei, eu tinha feito vestibular para medicina. Uma influência forte do meu padrinho, eu acho que era um sonho dele, e eu fui. As coisas, eu acho, aquele velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu, recém-casado, tinha feito vestibular para medicina, tive uma infecção na coluna, quase fiquei paralítico, fiquei por alguns meses, chegou meses não, por alguns dias totalmente paralítico, uma mielite transversa. 6 meses depois já estava andando. Mas por que eu estou falando disso? O vestibular daquele ano foi cancelado por fraude. E teve que fazer nova prova em janeiro, quando eu estava hospitalizado. Eu poderia ter feito a prova no hospital, mas não tinha cabeça para aquilo, não fiz. E depois que eu me recuperei, começamos esse trabalho voluntário na comunidade terapêutica, comecei a conhecer psicologia, eu não quis pensar mais em medicina. Eu vi que eu não tinha nada a ver com medicina. E aí eu fui conhecendo, eu era voluntário nessa comunidade, nós fundamos uma associação de pais, Ampare, em Belo Horizonte. Eu ajudei na fundação, junto com minha ex-esposa. E aí eu comecei esse contato com a psicologia, que eu nem sabia o que era. Vou falar rapidamente. Eu tinha até uma certa aversão à psicologia por herança desse meu padrinho, que ele não gostava muito. Queria medicina, medicina, medicina. Quando eu começo a conhecer o que era psicologia, eu falei, gente, mas é isso que eu quero para a minha vida, né? Mas, naquele momento, eu não estava com cabeça nem para fazer medicina, nem psicologia, nem nada. Eu fiz esses 5 anos que eu comentei com vocês, viajando pelo Brasil, trabalhando todas as férias, viajando bastante, aproveitando essa vida de recém-casado. E depois desses 5 anos, eu resolvo, então, prestar o vestibular para psicologia. Eu passei na faculdade, na PUC, quando tivemos a notícia que a Letícia estava chegando. Veio a entrada para a psicologia, veio o nascimento da Letícia. Além disso, me veio também... eu tinha começado recentemente a criar cavalos em Leopoldina, 330 quilômetros de Belo Horizonte. Eu ia toda semana para ver essa criação de cavalos, e aí ganhei de presente também uma estafa. Com 6 meses que eu estava na faculdade, eu não conseguia ler. Eu pegava os livros, eu passava mal, mas o mundo rodava. E aí, consultando um neurologista, amigo, porque desde 4 anos de idade eu frequento o hospital, através desses tios, e só amigo de todo quanto é médico. O neurologista fala para mim, Carlos, você tem que escolher alguma coisa. Não dá, né? Para ser pai, para trabalhar como você trabalha, que era muito na época, ter essa criação de cavalo nessa distância e fazer faculdade. Você tem que escolher alguma coisa. Naquela ocasião, não tem como deixar de ser pai, né? Muito menos deixar de trabalhar. Então, essas duas já estavam descartadas. Eu não passava pela minha cabeça, eu tinha recém começado a criação de cavalos, junto com esse meu tio. Eu falei, não, isso não dá para largar. Então, tranquei a matrícula de psicologia. 6 meses depois, voltei, mas não adiantou. Era começar a ler, eu passava mal. Aí eu abandonei o curso, achei que não ia ter jeito. Entrei, comecei a fazer terapia, primeiro com humanista, até que vi que não era aquilo que eu queria, encontrei um junguiano, eu preciso falar o nome dele, Fernando Nobre, uma pessoa que eu conhecia a psicologia analítica mesmo. Ele tem um trabalho forte com sonhos,
Eu fui me encantando com aquele trabalho e ele me ajudou, inclusive, a conseguir ficar afastado da psicologia, da faculdade por um tempo, me reorganizar para anos depois voltar e aí sim. Eu fazia talvez mais coisa do que antes, só que organizado. E aí foi a minha graduação tranquila, sem estafa, sem nada, e focando bastante em estudo de sonhos e tudo, porque na faculdade não via nada disso. Os colegas falavam, de onde você tira isso, Carlos? Aí eu tinha esse apoio forte do Fernando, tive a sorte de ter já quando mais adiantado, uma supervisora da linha de sistêmica. Ela me ajudava muito, me indicava coisas de Jung, os trabalhos de tema livre da faculdade. Aí eu comecei a fazer trabalho de tema livre, focado em Jung, e assim foi. Tive a sorte gigantesca, que eu formei em dezembro de 21. Em dezembro de 21 foi anunciada a primeira... Não, desculpa. Eu formei e foi anunciada a primeira especialização de dependência química da PUC. Entrei. No meio do ano, Carlos Alberto Salles anuncia a especialização de psicologia analítica pela PUC também. A primeira vez que teria em Belo Horizonte. E eu, entrei, estava no meio de uma especialização, comecei a segunda, e aí cheguei onde nós estamos Que aqui. ano foi mesmo? Desculpa, Carlos, que ano que você se formou mesmo? Formei em 2001, já tinha meus tá. 38 anos. Tá. Né? Formei, e aí fui fazer supervisão. Né? Essa professora de sistêmica me indicou para fazer supervisão assim que eu formei com o Marco Heleno, que eu acho que é bem conhecido no nosso meio. Por sorte, o Marco Heleno não pôde ser meu supervisor, ele não tinha horário, me indicou o Cláudio Paixão, que foi meu supervisor por um tempo, e quando começou a especialização em Belo Horizonte, eu fui colega de turma do Fernando Nobre, que foi meu psicoterapeuta tanto tempo, e do Cláudio Paixão, que era meu supervisor, só que como não tinha, eles tinham todo conhecimento, meio assim, autodidata, né? Quando veio a especialização, nós entramos juntos para fazer a especialização. E interessante que eu concluí, eles não. Então, esse foi o caminho que você... Foi por esse caminho que você encontrou Jung, que você foi desperto, o mosquitinho te picou e falou, não, esse é isso daqui, é esse o caminho. Muito a ver com sonhos, muito, muito. Né? O Fernando tinha um jornal de sonhos, ele tinha incubadora de sonhos, então assim, eu comecei a conhecer através dos sonhos. E você vai fazer especialização e nem imaginava que você já estava praticamente na formação, porque, né, o fundador do Instituto CG Jung de Belo Horizonte, né, que estava ali na especialização. Você já estava dentro da formação. Estava dentro da JB, vamos dizer assim, né? Sem porque saber. logo de cara ali, bom, já vou adiantar alguma coisa aqui também. Eu sempre gostei muito dos congressos, dos simpósios, né, dos eventos. Então, desde na hora que eu entrei para a especialização, já foi onde eu conheci a Cirlei, né? Acho que a Lunalva estava lá também, mas não sei se tivemos tanto contato. Em Mangaratiba, né? Acho que era. Mangaratiba, no Congresso do Rio de Janeiro. Estava lá o Samuels, né? Eu me sentia que eu estava do lado do livro, né? Era uma coisa forte naquela época. E realmente, Lunalva, eu não sabia, né, de tudo que estava por vir, né? E muito menos a minha chegada ao IPAC depois. Um caminho que foi sendo construído, né? Sim. Carlos Henrique, assim, quando a gente olha, quando você vai contando a tua história, e a origem familiar,
né, o encontro que você teve, os encontros que você teve na vida com essas pessoas importantes e que contribuíram com a tua formação, o trabalho muito cedo, a paixão pela natureza, porque você tem essa coisa muito forte com a natureza e com o cavalo, né, com os cavalos e com os animais. Quando você conta desse desejo do teu tio em que você fizesse o curso de medicina, aí a gente vai um pouquinho ali para essa experiência que você teve aqui com o padre Haroldo, né? Aquele garoto lá que desejava ser um pedreiro, e a gente vai vendo que vai sendo construído em você um pedreiro de almas, assim, né? De história. E eu acho que essa construção que chega no padre Haroldo com esse resgate, né? Parece que você, ao resgatar, você também é resgatado, né? Ajudando, auxiliando no resgate de uma pessoa que foi pedido uma ajuda, você também se resgata de um universo que não era muito teu. E aí você trilha um caminho com alguns percalços, lógico, porque a vida foi te trazendo isso, né? Espera, calma um pouquinho, daqui a pouco você conclui a faculdade. Calma, daqui a pouco você conclui. E aí você faz a psicologia, começa teu curso lá na primeira turma com o Carlos Alberto, você faz a formação e aí você começa a participar dos encontros, dos simpósios, né, em São Pedro e de vários outros que o IPAC veio promovendo, e de repente você faz parte do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC. Como é isso? Como foi isso? Foi dessas formas que não são bem planejadas, né? As coisas vão acontecendo, né? Além de todos esses simpósios, tudo que eu fui participando, esse meu gosto em promover as coisas e tal, nós promovemos também alguns encontros em Ouro Preto, em Belo Horizonte, fizemos lá uma semana junguiana, que levamos para lá aquela peça de teatro Jung e eu, fizemos um cinema comentado no Cine Belas Aí Artes. já era com os junguianos nômades ou não? Então, foi quando nasceu a ideia dos junguianos nômades. A gente tinha a ideia dos junguianos independentes. Eu falei, como independentes, vocês já se uniram, né? Então, não é tão... E aí surgiu lá essa ideia dos junguianos nômades, né? Lembro bem. Nossa, era muita gente bacana, gente que não está mais com a gente, né? Que já partiram. Foi muito, muito bom. Muitas viagens naquela época eram viagens para visitar, para participar dos eventos, né? E depois, daqui a pouquinho eu vou falar melhor, depois a viagem para fazer a formação, né? Porque os mal entendidos da vida, né? Nós tivemos, com esse tanto de evento que eu estava promovendo, bastante coisa junto com o Cláudio Paixão, infelizmente eu fui mal interpretado e achavam que eu estava querendo assumir algum papel, né? E tivemos, né, alguns desentendimentos, alguns não, um único desentendimento com uma pessoa que eu sempre admirei muito, mas infelizmente tive um desentendimento em Belo Horizonte e fui mega acolhido no IPAC. Eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu fui para um evento que tinha a ver com o IPAC foi na casa da Marcela, que o Inácio Cunha, de Belo Horizonte, ia fazer uma palestra, alguma coisa, promovida pela Marcela, e eu, de Belo Horizonte, vim assistir o Inácio em Campinas, né? Dali, conheci a turma, tenho de dizer, o Joel foi assim, impressionante, né? Tem vários, mas o detalhe, o Joel, ele comentava comigo, eu passei por coisas parecidas, eu entendo o que você está passando, e assim, me acolheu de uma forma maravilhosa. A minha mãe, Beth,
porque, assim, mãe mesmo, puxa a orelha com força, mas dá muito acolhimento. A Beth foi, assim, extremamente importante para mim nessa vinda para Campinas, né? Então, assim, quando eu tive esse probleminha lá em Belo Horizonte, a gente acho que não precisamos citar os detalhes aqui, pedi a transferência, fui aceito no IPAC, tive a permissão, né, a carta de não objeção do Carlos Alberto, e vim para o IPAC. E aí foi pesado, mas foi maravilhoso, né? Foram 3 anos, de 15 em 15 dias, viajando de Belo Horizonte para Campinas. Cada coisa, né? Naquela época, teve a crise da aviação. Então, eu vim umas 2 ou 3 vezes de avião e depois não deu para vir mais, porque foi um período que você ficava 12 horas no aeroporto. Eu falei, não vou fazer isso. Passei a vir de carro. Saía às 6 horas da manhã de Belo Horizonte na sexta-feira, 1 hora da tarde, estava encostando o carro no prédio do consultório da Lunalva, onde naquela época acontecia as aulas da sexta-feira. E no sábado a aula ou era na Joel ou era na sede atual, né? E aí, fazer essa viagem toda. À noite de sexta-feira, era muito comum eu dar umas cochiladas na aula, a Beth ficava brava, Carlos Henrique, vai lá fora lavar o rosto. Eu estou cansado, né? E aí, além dessa questão desse cansaço, era super, como é que eu vou dizer, recompensado pelo acolhimento. Olha, eu dormia, quando a aula era lá em Valinhos, eu dormia na sala de aula. A Beth vinha, preparava tudo para mim, fazia um cobertor. Outras vezes a aula ia ser na casa do Joel, na área, no espaço que ele tem, e eu ficava lá, acolhido por ele e a Zula. A primeira vez que eu cheguei, com toda a minha roupa de cama, a Zula ficou brava. Ô, Mineirinho, você não traga mais essa roupa de cama. Você é nosso convidado. Entendeu bem? Eu falei, perfeitamente. Né? Foi muito, assim, sempre os colegas, cada dia um me dava carona para ir para a aula, quando eu ficava no Joel, para a gente ir lá para Valinhos. Então, assim, todo mundo fala, meu Deus, como foi? Olha, eu não sinto nada de cansativo nessa história toda. Para mim, essa história foi... Eu tenho muita disposição para viajar, para dirigir e tal. Então, assim, para mim, isso tudo foi parte dessa construção toda, né? Os que me conhecem mais de perto sabem. Eu acho que eu aprendo muito mais vivendo os congressos, vivendo os relacionamentos, do que propriamente debruçando só nos livros. Obviamente que isso é muito importante, mas eu sou um tipo, né, que... Eu tive um professor na graduação, Escípio da Cunha Lobo. Ele falava, se eu tiver notícia que um autor que eu admiro está lá em Manaus, eu dou um jeito rapidinho para lá, para escutar ele falar. Adorei ler o livro dele, mas escutar é fantástico. E ele falava assim, porque relacionamento a gente tem que relar. Então, eu gosto de relar nos autores, nos professores, nos colegas. E eu fui pegando essas coisas com esses mestres que eu tive ao longo da vida, né? Uhum. Muito bom. E a jornada da formação foi longa, né, Cirlei? Chegou a ponto, no final, da Cirlei, com a Adelaide, com o Raul, Andreinha, não lembro quem mais, criar um grupo no WhatsApp falando assim, o título do grupo era Forma Carlos Henrique. Porque foi muito difícil escrever, Carlos Henrique? Não, Qual não foi foi o isso, tema foi da sua a monografia? monografia. Não foi pela dificuldade em escrever. Assim, realmente eu tenho que reconhecer que eu costumo fazer muita coisa, né? E eu tenho essa atividade que era, até pouco tempo atrás, a minha atividade principal,
da administração hospitalar, né? Eu sou sócio de um serviço hospitalar médico, de um banco de sangue, um serviço de hemoterapia, e em 2007, esse tio que eu tanto falei, faleceu, e de 2007 para cá, no meio, eu tinha recém terminado a parte teórica da formação. Ele faleceu e eu virei o principal da nossa empresa. Eu virei o velhinho da empresa, né? Eu tive que assumir tudo. Então, foi ficando muito difícil elaborar as coisas. Eu escrevi a primeira fase da monografia, 2011, por aí, estava tudo pronto. Só que eu tive que praticamente interromper, né? Praticamente não, interrompi. Algumas pausas, né, Carlos? Eu Algumas fui pausas. fazendo a supervisão com o Joel e a Beth, supervisão com a Lunalva da parte clínica, né? Eu fui cuidando de algumas coisas, mas cheguei a pensar que eu não ia conseguir apresentar a monografia, que estava semi-pronta. Até que eu recebo uma ligação de uma pessoa que é muito carinhosa, mas foi brava comigo, né? Tal de Sirlei Lourenço. Carlos Henrique, mas não é possível. Nós temos um limite agora que foi estabelecido, não é possível que você não vai concluir. Falei, Sirlei, está muito difícil para mim. Mas deu certo, valeu a pena. Todos os puxões de orelhas que eu tomei na vida sempre foram para o meu crescimento e eu consegui, né? Bom, você me perguntou o tema, né? Isso. Eu vou falar o tema da monografia final, mas eu vou falar... Eu tive na formação, na especialização de dependência química, eu falei sobre o trabalho voluntário em comunidades terapêuticas. Em seguida, já logo, e mais ou menos ao mesmo tempo, na formação da especialização junguiana, eu dei uma adaptada, eu dei um foco junguiano para esse tema, né? O título, o voluntário ferido, plagiando o curador ferido, né? E trabalhei com a questão do trabalho voluntário em comunidades terapêuticas. O que leva essas pessoas a ficar nesse trabalho voluntário? Comecei a pensar que na formação eu ia para outro caminho, né? Tive algumas outras ideias, eu ia falar sobre tratamento, psicoterapia a cavalo. Isso quase aconteceu, mas voltei para o tema da dependência química e o título é Os Contos de Fadas e a Dependência Química, uma leitura do conto João e Maria, né? Então, eu fiz esse trabalho. A sua orientadora foi a Liliana? Foi a Liliana. Fiz um paralelo, mas eu tenho que agradecer o início do trabalho, meu amigo Alessandro, né? O início, lá nessa época de 2011, 12, 13, eu comecei com o Alessandro, e ele foi muito importante e não posso deixar de citar aqui. Sim. A conclusão depois foi com a Liliana. Eu fiz um paralelo, fiz um estudo a historinha do João e Maria, rapidamente, abandonado na floresta, dificuldades imensas na vida, você encontra uma casa de chocolate e uma senhora bondosa. Desconfia. O mundo não é cor-de-rosa. Felizmente, eu não acho infelizmente, não acho felizmente, porque isso faz a gente refletir, né? Então, é por aí, o trabalho é pensando um pouco nisso, né? Você abandonado na floresta encontra a magia, que é as drogas. Às vezes eu vou dar palestra sobre dependência, falo, usar droga é bom demais. A pessoa que me convidou assusta, né? Falei, esse é o problema. Esse é o problema. É uma anestesia fantástica, né? Então, é disso que eu trabalhei na minha monografia. Interessante, muito interessante. Oi, Lu? Não é uma frase que eu não consigo agora lembrar, que eu fiquei com ela há muito tempo, usei bastante no consultório. Desculpa, estou sem voz hoje.
da sua monografia, que você fazia uma alusão à mãe que abandona, né, o filho no meio da floresta. Não tinha algo que você deixava como um chamado? Ah, mas acho que eu não lembro a frase exata, mas é muito essa ideia, né? Essa ideia. Justamente, quando você estiver sentindo na vida, abandonado, né? Enfrentando grandes dificuldades, né? Eu cito na monografia, eu falo lá, grandes ícones da nossa história da música e tudo, não suportaram alguma dificuldade e se recorreram às drogas como uma saída. E é uma saída fantástica, imediatamente, Imediata. né? O problema é por isso que eu falo do João e Maria. E é muito legal o conto do João e Maria, né? Então, de novo, estou pincelando aqui da monografia. O feminino, né? A Maria, ela arma uma estratégia para pegar a bruxa no final. E o Joãozinho, ela sempre vai, o Joãozinho vai mostrando o dedinho. Então, assim, eles foram preparando. Então, eu acho legal pegar a história de João Maria, que fica uma ideia positiva de que tem saída, né? Desde que você, de fato, faça o que os dois fizeram. Eles enfrentaram a realidade, né? E o que eu acho mais gostoso, pensando no nosso trabalho, né, psicoterapêutico, ao final, como é que eles atravessam o lago, o barco, o ganso, né, que leva os dois. Então, essa história do ganso, e até na monografia eu falo dessa simbologia, né, de ser o nosso trabalho, né? Nós simplesmente transportamos as pessoas, né? Eles é que têm o conteúdo, mas eles ali, no momento que eles conseguem se livrar, eles são levados para outra margem, carregados pelo ganso, né? E isso a gente pensa um pouco, somos nós, né? Os psi. E além da vida, porque assim, sempre me chamou muito a atenção toda a sua energia para fazer milhões de coisas, e agora, né, por ocasião da entrevista, a gente está sabendo com mais detalhes. E as outras atividades que você tem, né? Parece que você tem uma bateria carregada aí no 220, 440, né? E outras coisas que você faz, cara. Também vou tentar passar rapidamente, desde bem pequenininho, né? Eu comecei fazendo speed de velocidade, eu descia ladeiras num skate de velocidade. Depois fui para o enduro de moto. Depois, boliche, né? Joguei 15 anos pela Seleção Mineira de Boliche. Depois do boliche, fui para o enduro a cavalo, né? Que foi ali, sim, foi um esporte que eu pratiquei, pratico até hoje, mas quando eu fui mais dedicado, foi o esporte que eu fui mais premiado. Depois do enduro a cavalo, na época da faculdade, era difícil ficar viajando com os cavalos. Eu me tornei corredor de rua. E logo achei chato, achei pouco e virei ultramaratonista, corrida de longa distância, de montanha, provas de 217, 235 quilômetros, 51 horas correndo, sem dormir, né? E agora diminuí um pouco, mas continuo correndo, pedalando, e agora aqui em São Paulo conheci o beach tênis, me tornei jogador de beach tênis. No novo relacionamento que eu estou vivendo, eu tive a oportunidade, a pessoa inclusive com a qual eu divido o consultório, que é uma psicóloga junguiana também, um sonho meu era mergulhar. Eu fiz o curso e me tornei mergulhador, né? É uma maravilha. 30 metros mar abaixo é muito bom. E fui ator também, uma paixão enorme fazer teatro, né? Bom, e sou administrador sou sócio de um grupo de hemoterapia do Brasil, chama HEMO. É isso. Mas, assim, eu chego a achar engraçado às vezes, porque eu faço tudo isso, assim,
com tanta tranquilidade, mas eu entendo que talvez alguns falavam que quando eu era pequeno, se tivesse Ritalina, que eu ia tomar no canudinho. Não sei. Mas é isso, Conceição, eu gosto, eu acho que, felizmente, né, Deus é maravilhoso, ele sempre manteve até hoje essa bateria carregada, né? Que Então, bom. cheguei aqui aos 60, sim, e espero ir longe ainda. Uhum. Todos esperamos que você continue. E quais são os novos projetos agora, né? Nessa nova fase? Como eu disse, eu acho que menos intensidade nas coisas, assim, corrida. Quando eu falo menos, eu fiz agora, há pouco tempo, uma prova de 75 quilômetros no Pico das Agulhas Negras. Achei uma delícia, porque para isso eu tive que treinar bem menos, né? Para quem já correu 235, 75 foi muito tranquilo. É razoável, né? Fica melhor. E, assim, o delícia em que sentido? Os treinos são bem mais curtos, né? Então você tem mais tempo para fazer outras atividades, inclusive para dedicar ao que eu tanto estou virando a chave, né? Desde que eu me formei, no 6º dia de formado, eu já estava atendendo o meu consultório. Então, eu nunca deixei de ter consultório, nunca deixei de atender. Um dos meus melhores momentos da minha vida é quando eu estou no consultório. Adoro, adoro, adoro de paixão. Às vezes eu falava, né, saía de um dia pesado, reunião com o secretário de saúde, com o deputado fulano de tal, chegava no consultório, era um alívio. É um momento, assim, para mim, é um prazer enorme, né, ser psicólogo, a clínica me encanta. Então, eu sempre trabalhei atendendo pouco. E agora, não, agora, como você disse, nova fase da vida, com a possibilidade, depois de 47 anos de banco de sangue, né, comecei com 13, estou com 60, sem nunca ter deixado de trabalhar nem um dia lá, nem na pandemia nós paramos, né? Agora, né, eu sou sócio dessa empresa, então eu estou com a possibilidade de ter menos horas, quase nenhuma hora, efetivamente no dia a dia lá, muita coisa por vídeo. Então agora eu quero mudar a balança, né? Já Uhum. estou trabalhando para isso, pretendo, já estou atendendo aqui em Alphaville, nesse consultório, né? E estou com planos de passar a atender talvez uma vez por semana em Campinas, né? Uma colega nossa, a Regina, me ofereceu para o consultório dela, então estamos planejando. Tem alguns Atendimento planos legais online, aqui. Como? atendimento online também, né, Carlos? Online, atualmente, eu tenho um atendimento presencial e vários online. Então, online, esse mundo online veio para ficar, né? E para mim é muito interessante que, bem antes da pandemia, a gente já vivia, na minha outra atividade, nós temos unidades em 75 cidades do Brasil. Então, não tinha como fazer reunião presencial. Então, eu já fui treinado para o online antes da pandemia, né? Nós fazíamos muitas reuniões virtuais. Então, esse mundo online já é muito familiar para mim. Apesar que eu adoro, no caso do atendimento, o presencial, adoro. Mas o online funciona muito bem, às vezes até melhor em alguns casos. Toda vez que nós montamos um grupo, né, para entrevista, e começamos a conversar no grupinho do WhatsApp, eu gosto de deixar sempre escolher uma imagem que combine com a pessoa, né? E eu não sabia exatamente se essa imagem que eu coloquei lá combinaria com você mais completamente, né? Não sei se você chegou a perceber esse barbudo aqui com chapéu no campo e dizendo que a vida não é breve, ela é suficiente. Nós é que perdemos tempo com coisas inúteis. E o quanto que você faz de 1 minuto da vida, né, que ela seja múltipla, que ela seja intensa, você fique inteiro em cada uma delas,
dá a impressão que você tem as asas, né? Como Hermes, entre e sai, voa. O tempo, você brinca com o tempo, você é dono do tempo, você faz o tempo acontecer, e eu acho que combina muito bem. Eu acho, Lunalva, disso aí que você está dizendo, você vê, a questão da juventude e tal, quando eu não consegui, e talvez é porque tinha que ter um tempo mesmo, né? O nosso tema do congresso, né? O tempo, Do tempo. tempo, 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 é o Senhor, Deus do universo. Então, eu aprendi isso que você falou aí, estar inteiro em cada coisa, né? Quando eu falei aqui que eu saía de reuniões pesadas e chegava no consultório, é como se eu trocasse, igual o Super-Homem, né? Era outro personagem, né? Então, com isso, eu acho que foi aí que eu fui conseguindo fazer tantas coisas, mas eu não faço tantas coisas, eu faço uma coisa de cada vez, né? E atualmente tem sido bem legal, né? Vocês todas já conhecem a pessoa que eu estou com ela, a Bia. A gente faz muita atividade juntos também, além de dividir o consultório, né? A gente e tudo bem separadinho, pedalamos juntos, corremos juntos, mergulhamos juntos. Tem sido bem interessante essa nova etapa por causa disso. O tempo, fizemos inclusive um trabalho no congresso do ano passado sobre o tempo, né? O tempo das compulsões, apresentamos juntos esse trabalho o ano passado, justamente tempo, né? Tempo, 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 tempo. A gente precisa de não ficar brigando com o tempo, não ficar sofrendo que o tempo está passando, que o tempo já passou, e viver. Eu escutei isso do meu irmão há poucos dias. Rick, né? Eles me chamam de Rick. Temos que viver o tempo atual. Temos que viver hoje. Assim, esse meu irmão, que não é um filósofo, né? Assim, coisas tão simples. É viver o tempo hoje, né? E aí, eu sempre falo isso. Eu não quero... Eu tive agora um problema no ombro, não foi jogando beach tennis, foi andando de kart. E o médico falou, olha, se você não tivesse essas atividades que você faz, tá nem tratar. Mas eu já vi que você não vai parar, então bastante fisioterapia, musculação, para evitar a cirurgia, mas precisar a gente vai fazer, para você continuar com suas atividades. Eu falei, eu não quero parar. Uhum. É. Nem deve. É? Não deve parar mesmo. Você tem É. muita energia, muita vontade, né? Muita curiosidade, né? Pela vida, pelas coisas, né? Acho que não é para parar, não. Mas eu aprendi também a parar, por incrível que pareça. Acho que isso talvez vocês são que me conhecem menos, mas a Lunalva e a Cirlei pode ficar até achar estranho. Eu aprendi a parar também, sabe? Desde que eu mudei para São Paulo, fiquei um bom tempo. Para mim foi um bom tempo morando sozinho. Eu aprendi a parar. Às vezes eu assusto quando eu me vejo quietinho, coisa que antes eu não fazia de jeito nenhum, né? Às vezes a gente, agora que eu não estou morando sozinho mais, eu vejo assim no final de semana sentar ver filme. Nunca eu tinha paciência de sentar para ver o filme. E já teve dia da gente assistir 2 seguidos, né? Eu aprendi também a parar, né? Eu acho que tem coisas que a maturidade, o convívio, né? Eu aprendi a parar. E acho que é importante a gente saber isso também de vez em quando, né? Uhum. Sim, sim. É importante parar também. Na corrida a gente fala muito, né? Tem dia que você não está afim de correr, a gente fala, descanso também é treino.
E Interessante. tem pessoas que são dependentes de corrida, não conseguem parar. O dia que não treina, passa mal. Eu não, o dia que eu estou a fim de descansar, eu quero ficar quietinho, sem fazer nada, né? É bom também, como diz o mineirinho, bom também. Também. É isso. Nossa presidente. Não, assim, eu acho que nós fomos percorrendo um caminho interessante da tua vida e é importante esse tempo, né? Esse projeto é muito rico. E hoje você se apresentou de uma forma transparente, de uma forma afetiva, profunda, humana, competente, para todos aqui que estão te assistindo e te acompanhando. Eu tenho muito orgulho da tua jornada, muito, muito bonita, vou me emocionar. Mas é bom você parar de querer fazer a gente chorar. Eu passei a voz aí para Cilei, porque ela tem ficado bastante, né, com você, ela tem se emocionado com a sua trajetória, e aí eu chamei mesmo, porque é, é além da amizade, né, é um olhar para a sua vida. E tem aí a psicologia do esporte também, que é uma área que eu sei que tem chamado o Carlos Henrique, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu cheguei até a Tudo me tem seu inscrever, tempo. num curso online, mas achei tão... É uma coisa forte para mim, a psicologia do esporte. Vou contar rapidinho, não sei se ainda dá tempo. Uma vez, um treinador de corrida em Belo Horizonte me pediu para apoiar a equipe de corrida dele. Eu falei, perfeitamente. Principalmente aqueles que não têm condição nenhuma de pagar, eu topo. Esses que já são os campeões aí, não vou atender voluntariamente, não. Mas, assim, foi tão legal, não chegou a ser um grande trabalho, não, mas de ver, né, a psicologia, o tanto que ela contribui para todas as áreas, né? No esporte, essas pessoas muito simples, e no caso específico, ele falava para mim, olha, aqui eu tenho trabalhador da limpeza urbana, tenho pessoas de trabalhos muito braçais e de pouquíssima trajetória na vida, de uma família estruturada. Era muito legal, né, ver essas pessoas que tinham um sucesso gigantesco por um lado, mas sem uma estrutura, e como que a psicologia podia contribuir com isso. Eu achei super legal e achei muito legal você tocar nesse ponto, porque tá aí me namorando a psicologia do esporte, né? E eu namorando ela, mas ainda não foi não. Quem sabe? Parece que a tua vida ela vai sendo formada assim por períodos de pausa, acontece e talvez agora esteja nesse momento para daqui a pouco acontecer mais coisas, porque você vem sempre trazendo muito mais coisas, né? Mas assim, a psicologia e arte para mim também é muito legal. Não, eu não tenho habilidades artísticas tipo pintura, como alguns colegas, tal, mas associar a psicologia com a arte, a princípio, eu estou mais tendencioso para isso do que do esporte, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu Interessante. tempo. E temos muito tempo pela frente, né? Eu não queria terminar aqui sem citar uma coisa, né? Eu estou com 60, a minha mamãe querida, mês que vem faz 92, está lá firme e forte ainda. Então, acho que se eu seguir pelo caminho dela, eu ainda tenho bastante tempo. 92, Dona Clarinha, Dona Clara. Uma coisa é certa, esse projeto, né, do IPAC, ele é um dos meus prediletos e é impressionante como ele traz a alma de cada um de nós
de uma maneira tão que vai se revelando aqui durante a conversa, né? E fica disponível para os outros colegas. É um projeto que realmente me faz muito bem, porque você consegue perceber, é quase terapêutico, né? Se você olhar a tua trajetória aqui, nesse momento da memória, né? Dá para perceber a sua trajetória e eu só consigo ver as asinhas de Hermes, né? Como foi ficando claro, né? Como a vida acontece. A vida acontece para você. Como se fosse uma surpresa, mas não é, porque ela já estava pronta em você. Foi só uma oportunidade. E eu acho que sim, até os 92 tem histórias. Você terá muitas histórias. Uhum. Eu agradeço muito, né, por você estar aqui e agradeço a Cilene, nossa presidente, a Conceição, porque só vivendo esse momento desse projeto para a gente sentir a profundidade dele, o valor, né, a riqueza que é essa construção juntos. Né? Agradecer ao nosso querido Daniel, que está ali por trás do IPAC, Uhum. sempre incrível. Né? Esse é outro, Hermes, que está em todos os lugares, quase Deus, né? Em todos os lugares, onipresente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Carlos Henrique, obrigada. Obrigada por ter me chamado para participar, foi muito gostoso estar aqui. Foi bom você ter falado isso, eu que agradeço vocês, mas eu ia fazer esse comentário. Não é aqui, é desde o início, quando a Fabiana me falou, fiquei super feliz, e aí começa essa ideia, como escolher no meio de tanta gente, de tantas pessoas queridas, né? E aí eu e a Fabiana tivemos aí bom, vamos ver aqui, né? Fulano, e assim, é muito gostoso, porque tudo isso acho que faz parte. Na hora que a Lunal fala que esse momento aqui é quase terapêutico, não é só esse não, né? Tudo esse é uma evolução, uma caminhada para chegar aqui, né? Parece a ultramaratona. Gente, eu agradeço muito, 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 muito além desse convite para estar aqui, essa jornada maravilhosa que foi acontecendo ao longo da minha vida e vai longe ainda, mas a gente às vezes fala muito do IPAC, o IPAC, é difícil, está parecendo aquela música que diz, eu tenho tanto para lhe falar. Eu esqueci de dizer que agora eu estou na aula de música, estou aprendendo a cantar. Eu tenho tanto para lhe falar, Ele é mas com intenso. palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. Então, assim, é difícil encontrar palavras, muito difícil. Então, fica só aí tudo que nós já vivemos e vamos viver juntos. Obrigado. Obrigada. Muito bom.